Olá pessoal, meu nome é Márcio Sena, sou o CTO aqui na Impulso e nessa edição eu estou com o Agnaldo Oliveira, gerente de engenharia na ClickBuzz. Agnaldo, é um prazer recebê-lo no podcast. Como você está e de que cidade você está falando aí? Fala, Márcio. Bom, estou bem, né? Um pouco ansioso aqui pela nossa conversa. Falo aqui de Joinville, Santa Catarina, né? E tô bem, acho que tô chegando bem para a conversa hoje. Bacana. Cidade que chove, pelo que eu sei, chove praticamente o ano inteiro. É isso mesmo ou Não, não? não é mentira, não. Toda vez que eu vou para São Paulo, quando eu sei que eu tô chegando aqui em Joinville, a gente não consegue ver mais as cidades, nada, né? Só nuvem. Então eu sei que tá Exato. chegando. Massa, massa, não. Aqui em Goiás é completamente diferente, estou em Anápolis, né? E aqui, assim, quem vem, principalmente do Sudeste para cá, talvez de Joinville também sentiria a mesma coisa, que é assim, aqui tem épocas, o Goiás é assim, né? Tem épocas muito claras de clima. Então a gente está numa época Aham. de chuva que vai até início de abril, normalmente. E aí, segundo semestre, junho, principalmente, começando em junho, já julho, até setembro ali, a gente não tem um pingo de chuva na terra ali. Então as pessoas reclamam assim, ou pelo menos estranham. Falam, nossa, mas que não chove essa época. Não, não chove. Você pode marcar evento a tempo aberto, com total segurança, que não vai chover. Então, épocas muito claras. Diferente então de Joinville aí, que tem É, chuva todo ano aí. tem chuva direto. Aqui é o contrário daí. A gente se preocupa quando que a gente pode marcar, quando vai ter sol, né? Então, é Boa, mais ou menos boa. por aí. E quando tem sol, tem que ter um lugar com ar-condicionado. Então, é mais ou menos esse nível. Isso eu entendo também, ar-condicionado. Agnaldo, queria ouvir um pouquinho da sua jornada, até para que quem está nos ouvindo, né, ele possa conhecer um pouquinho o que te levou à tecnologia, o que te levou à ClickBuzz, especialmente na sua posição aí como gerente de engenharia. Cara, eu acho que para mim foi curiosidade, né? Acho que foi a curiosidade que me levou à tecnologia. Eu sou do interior do Paraná, de Guaíra, né? Que é divisa com o Paraguai, lá no oeste do Paraná. Então, eu venho de uma família humilde, não tinha posses. Então, eu entrei no Exército como uma das primeiras oportunidades de trabalho, né? E acabei ficando no Exército e acabei indo para uma seção que eles chamam lá dentro, né? Fui trabalhar. Inicialmente comecei trabalhando com datilografia, né? Colocar algumas coisas lá, né? Aí, de repente, começaram a chegar os computadores no Exército. Isso foi lá, pô, estamos falando aqui 90 96, né? Nossa. Começaram a chegar os computadores no Exército e aí começou a ter essa transição. E aí apareceram os sargentos já que faziam programação lá em Basic, né? No Access e faziam aquelas magias. Para mim era magia, né? Que os caras faziam. Gerava resultado. Eu falei, pô, isso é uma magia que eu quero aprender também. Como é que eu faço isso? E aí comecei a ficar muito próximo deles. E aí foi evoluindo, né? E aí eu estudava, tirava serviço, né? Ficava de madrugada lá. E aí baixava os tutoriais nas madrugadas ali com a minha internet de escadinha lá, baixava um tutorial que demorava a noite inteira, né? E acho que a minha trajetória começa assim, eu comecei no Basic, né? E aí nada contra Basic, mas em algum momento eu pensei assim, pô, não deve ser só desse jeito que se faz software, deve ter um jeito mais interessante. Aí eu comecei a pesquisar lá nas madrugadas lá o que estava acontecendo no mundo com relação a programação, essas coisas. E aí veio um tutorial da PUC falando sobre Java. Era o 09, alguma coisa assim que eu peguei o tutorial, mas já estava no Java 1, 2, alguma coisa assim, né? E aí eu baixei aquele tutorial, imprimi e fui estudar aquilo. Era a magia, a magia que eu estava buscando na minha vida, mas no início era copiar códigos que eu não entendia, né? E foi muito autodidata, assim, porque lá naquela época era muito difícil ter
treinamentos assim de alto nível de programação, né? Era muito difícil. Então, foi assim, foi com bastante curiosidade. Acho que isso foi hackeando mesmo, né? Foi debugando, hackeando. Acho que uma das primeiras coisas que eu fiz na vida foi isso. Que massa, massa. Quando conseguia rodar um swingão de Deus lá, era uma festa. Mas e é bacana ver o quanto que a curiosidade, né? Você cita essa palavra no início da resposta e ela vem cercando, acho que tudo que você nos conta aqui, né? Porque e a gente está falando se hoje, né, 2024 aqui, a gente tem uma infinidade de cursos, uma infinidade de treinamentos, uma infinidade de opções de videoaulas livres e pagas no mercado nacional e internacional. Quando a gente está falando do início do século, aí, especialmente nessa virada, né, 98, 2000, a gente já tem um volume que os livros ou aqueles discos, né, aqueles CDs, né, Uhum. que ali são que você compraria de uma forma lá numa banca de revista né, essa é a única fonte aliada à curiosidade, porque dificilmente você vai conhecer pessoas, muitas pessoas que estão fazendo isso, diferente de hoje. Então, eu acho que não, essa palavra, olhando o cenário descrito por ti aí, a curiosidade é essa combustão, né, de fato, né? Esse combustível aí, né? Sim, sim. Acho que é essa curiosidade e aí buscar meios para conseguir fazer isso, né? Talvez se naquele dia, naquela madrugada, eu tivesse encontrado um tutorial de C, o C++, que me mostrasse como fazer algo diferente de Basic, talvez o caminho, a jornada poderia ser diferente. Porque o que eu percebo daquela época para agora? Naquela época a gente tinha curiosidade. Só que a quantidade de coisa já era filtrada pelos recursos que a gente tinha. Hoje a gente tem muita disponibilidade, né? Então hoje, para mim, assim, a gente tem que aliar duas coisas. A curiosidade, com certeza, tem que ter, mas o foco. Acho que hoje é o desafio das pessoas que estão começando cara, como ter foco? Porque eu comecei a estudar Java naquele tutorialzinho, copiando as coisas lá, porque, cara, eu não tinha outra oportunidade de fazer outra coisa. Então era aquilo, tinha que ser bom naquilo. Mas, Já hoje não, né? Já hoje a gente pode escolher mil coisas e isso trava a gente, né? Porque sem dúvida nenhuma. eu começo a aprender JavaScript, fica difícil, eu vou para outra coisa. Ruby, vou para Clojure, vou para infinidade de coisas. E aí a gente não tem o foco de masterizar alguma coisa assim e ficar bom mesmo em alguma coisa, né? Eu sinto isso e as dificuldades das pessoas hoje com esse cenário. Faz todo sentido. Eu acho que entender o que nos distrai e distinguir o que nos distrai e o que nos desafia, eu acho que é o grande desafio nosso desse tempo que a gente tem. Porque oferta é o que não falta. E linkando aí um pouquinho com o ano de 96 que você citou, que é o ano que o Extreme Program, por exemplo, ele surge ali com Kent Beck. O Kanban ele é mais antigo do que isso, bem mais antigo com isso, na cultura japonesa ali, mas ele vem meio que ganhando o foco que a gente tem hoje ali também muito próximo dessa época ali, nos anos 2000, e vendo, né, quando as pessoas, a gente vai compartilhar depois no final aqui um pouquinho dos seus perfis nas redes sociais, você tem falado muito sobre agilidade, sobre arquitetura, e pensando nesse plano aqui, agilidade não é algo novo, né? A gente está falando disso há dezenas de anos, a gente já pode falar isso. Mas o que a gente. Quais são os erros que ainda são persistentes e que ainda impactam, na sua opinião, Agnaldo, significativamente a eficiência dos times? Você, como gerente de engenharia, quais são esses erros, mesmo depois de tanto tempo, mesmo de tantos cursos, de tantos treinamentos disponíveis, o que a gente ainda continua errando, na sua opinião? Cara, eu acho que eu vou falar um pouco lá do começo, né? Então, em 96, eu fui ficar bom em 99, pode dizer assim, em 2000.
E aí eu comecei a ir atrás de emprego. Foi, até que eu cheguei numa empresa que se chamava Objective Solutions, né? Que era a empresa do Klaus aí, que todo mundo conhece bastante o Klaus aí na comunidade. Sim. E lá o Klaus tinha, acho que em 2000 ele tinha trazido o Extreme Program para o Brasil, né? Então lá eu comecei a observar isso e de lá para cá eu venho observando muito esse tratamento. Então eu vi Extreme Programming lá na Objective Solutions, depois a gente viu a chegada do Scrum, né? E para a gente como desenvolvedores de software era assim, cara, o Scrum para nós, pelo menos para mim, na minha perspectiva, era, pô, os caras estão querendo vir aqui só para introduzir os gerentes aqui nessa brincadeira, porque pô, deixa a gente aqui com esse tempo de programa que a gente sabe o que está fazendo. Mas não tinha um objetivo importante ali, que era trazer o pessoal para o jogo, para o mesmo jogo que a gente estava jogando. E que nem você falou, o Kanban, visualização, essas coisas, né? Aí depois a gente que tem aí a definição do Kanban como a gente conhece hoje pelo David ali, estão falando ali de 2000, alguma coisa, né? Exato. Mas o que eu percebo assim lá dos primórdios, quando a gente estava lá no Objective Solutions tentando rodar um programa em caras muito bons, Nodari, o próprio Klaus, outras pessoas rodando, eu vi assim o foco no resultado. Muito foco no resultado, tipo, entregar software funcionando com qualidade alta. Eu tive a oportunidade de conhecer o Namik, e uma das coisas que o Namik sempre falou para mim, uma das coisas que ele sempre nas conversas que a gente sempre teve, ele sempre bate no peito, que é uma coisa importante para ele, de colocar em produção código sem bug, né? Então eu vejo na agilidade essa busca, né, lá desse período, né? A busca pela qualidade e colocar algo que era para gerar orgulho para a gente em produção. E não uma agilidade pela agilidade, né? A agilidade em si, ela era legal, gerava conversa, a gente vivia naquele universo, mas era muito focado em resultado, entregar software de qualidade, ver o sorriso na cara dos nossos clientes e também não levar, né, esporros dos nossos clientes, que era muito bom. Boa, boa. Eu gosto muito de analisar isso. E aí, massa, você citou o Klaus, trabalhei com o Klaus também aqui na Gay Labs. E apesar, assim, o Stream Program, a gente até brinca aqui com o Mergulhão, Mira aqui, que o nome é muito ruim para algo tão bom. Sim. Então, o Scrum, eu acho que o Kanban, eles popularizam até eu acho que um pouco também do nome, porque Sim. Extreme Program não é um nome tão comercial como a gente poderia repensá-lo sentando com quem estiver aqui conversando. Acho que a gente teria um par de nomes centenas de vezes melhores. Mas tem algo que você fala que é mega importante, que quando surge algo, ou quando a gente encontra algo, mesmo que ele já exista, a gente começa a achar que aquilo, de alguma forma, por si só é a solução, né? E aí, você mesmo diz, assim, a agilidade, por si só, ele já dava muitas conversas, ele já era muito bacana, mas, por si só, fazer um treinamento de alguma dessas visualizações, desses métodos, o que a gente quiser chamar, eles não, por si só, nos traz os resultados esperados. Né? É todo um entendimento de contextualização e aplicação dentro daquele ambiente. E é muito, muito. E assim, a gente pode falar para as novas stacks, para stacks existentes, quando a gente aprende e tudo mais. Não, Elixir, eu vou. Não adianta. Você pode ter. Se você for com a mesma cabeça que você errou com alguma outra tecnologia, você simplesmente vai cometer o erro de diferentes formas, usando uma outra stack, usando uma outra ferramenta. Vai errar com diferentes sabores, né? Exatamente. E olhar para o resultado, focar em resultado, parece que é algo que, em 2024, eu concordo muito contigo, a gente ainda se perde, a gente é muito apaixonado pelo processo, muitas vezes, apaixonado pelo esforço que a gente faz para entender uma arquitetura, uma boa prática, e a gente, muitas vezes, vê times perdidos em simplesmente confirmarem as suas teses ou suas hipóteses que uma ferramenta, uma stack, uma abordagem, um processo, de fato, ele é... Sendo que o que paga, né? O que paga a janta e o almoço da gente
é nada mais do que o resultado, né? E Uhum. que, beleza, algumas coisas, o processo que a gente vai consolidando, formando ali, ele de alguma forma, ele nos leva a outros horizontes, ele nos alcança outros resultados. Então, se para chegar nesse resultado, eu trilhei esse caminho novo aqui, opa, eu posso trilhar ele para outras formas também, para alcançar outros resultados. Acho que isso é bacana, mas às vezes a gente se apaixona, né? E se distrai, falando de distração ainda, do como, e a gente muitas vezes se perde em não chegar nesse resultado. Faz sentido aí dentro dessa análise sua? Cara, eu acredito que faz muito sentido, porque hoje eu não sei se é uma crise ou alguma coisa assim que a gente está vivendo, mas a gente vive muito esse cenário dessa paixão, né, de implantar coisas, implantar, que nem você falou de Elixir, ou implantar a linguagem do momento, ou implantar a arquitetura do momento, implantar, mas, cara, não é isso que vai te fazer como desenvolvedor de software ter uma noite de sono tranquila, né? De você, pô, não precisar acordar 3 horas da manhã para dar manutenção no software que quebrou, né? Não é isso. São outros valores, outras habilidades que vão fazer isso acontecer. E eu acho que é essa parte da responsabilização, né? Eu acho que hoje, cada vez mais... eu acho que por uma necessidade de escala, a gente tem que ter as pessoas jogando nas suas posições, né? Então, tem o agilista, tem o tech manager, tem o desenvolvedor, tem o designer, todo mundo está jogando na sua posição. Aí, voltando lá nos primórdios, eu lembro lá desse cenário que eu descrevi para vocês, assim, pô, era tudo desenvolvedor. O desenvolvedor estava jogando ali nas posições. Então, isso trazia o senso de responsabilidade. Pô, eu tenho que entregar isso, e eu tenho que entregar isso da melhor forma possível. Como que eu faço isso? Então, hoje, quando se separa essas habilidades em diferentes perfis, em diferentes pessoas, fica um pouco mais difícil organizar essa responsabilização, né, de uma entrega. Fica muito naquela personalização do time, da squad, né? E aí eu sinto que isso, em momentos, tira esse senso de responsabilização e de entrega. Porque, cara, todo mundo, não existe delegar, né? O time de agilidade vai conhecer tudo que é de Kanban, tudo que é de Scrum, tudo que é de Scrum. Cara, o desenvolvedor, o TM, todo mundo tem que saber, porque faz parte da entrega. Não digo ser o camisa 10 naquela habilidade, porque a gente tem hoje separado, mas, cara, você precisa Sim. conhecer um pouco. Então, às vezes eu sinto isso e talvez isso seja, para mim, o que gera esse cenário que você está falando, né? Acho que esse senso de responsabilização pelo resultado e, pô, eu não posso ficar só jogando no meu quadrado. Eu até faço essa distinção muito grande, né? De um programador e um desenvolvedor de software. Eu não sei se é certo isso, mas na minha cabeça eu tento fazer isso. Que, cara, para mim o programador é o cara que escreve código. Já o desenvolvedor de software é o cara que olha para o todo, Que né? Para massa. Gosto dessa comunicação, definição. Gosto. né? O cara que olha para comunicação, olha para documentação, olha, cara, tudo que precisa para eu fazer uma entrega de qualidade, não só escrever o código, né? Escrever o código é até a parte mais divertida e mais fácil para a gente, né? Mas o que não é divertido e não é fácil, cara, é ali que está a possibilidade de problema. Mas esse ponto de responsabilização é bem bacana, porque você viu, você assistiu isso, o quanto que houveram especializações, né? Eu estava conversando, acho que em um dos episódios anteriores, sobre front-end, por exemplo, que é onde eu me desenvolvi inicialmente ali. Em 2010 a gente falava que a gente queria o front-end o mais burro possível. Que ele simplesmente fizesse as requisições, transferisse toda a responsabilidade ali para o back-end trouxesse. Hoje, se a gente vê o que a gente fez com o front-end de 2010 até 2024, foi completamente o contrário. Ele está cada dia mais inteligente, mais, e consequentemente mais complexo. Né, o Next.js aí o ano passado propõe, né, uma solução de fazer consultas diretamente ali no banco, então saltando inclusive em alguns momentos ali o back-end, ou seja, isso permitiu que a gente não tivesse apenas o desenvolvedor ou o programador, mas a gente tivesse o desenvolvedor front-end, o desenvolvedor back-end,
DevOps, várias outras áreas tão complexas, mas que geram acho que esses desafios de entendimento que, beleza, eu sou o especialista dessa área, mas eu sou responsável pelo produto, eu sou responsável por essa iniciativa, e não simplesmente eu sou responsável por esse botão ser clicável. Não, você é mais do que isso. Você é responsável por toda essa experiência, por que ele foi colocado aqui, será que ele deveria ter sido colocado aqui, deveria ter sido um botão, deveria ter sido como eu cubro de testes esse botão para que eu garanta a eficiência, a eficácia dele no decorrer das novas implementações, né? Então, gosto muito de se antes a gente tinha 3, 4 pessoas envolvidas em todo um produto, agora a gente tem 15 pessoas, muitas vezes, responsáveis por uma feature, por uma funcionalidade. E entender que a comunicação, a responsabilização ela precisa ser entendida. E eu imagino que isso é um grande desafio seu, como gerente de engenharia, não só ter esse sentimento, mas conseguir passar esse sentimento para o restante do time, né? Sim, é um exercício aí, né? Por isso que eu tenho estudado, me dedicado bastante ali agora com o Kanban, né? Tenho me dedicado bastante justamente por ele pregar esse lance da paciência, né? Preciso de paciência. E eu ainda tenho dificuldades com isso, com essa habilidade, né? Mas acho que é a paciência de você ir trabalhando, ir mostrando, ir delegando, porque, como a gente falou, os desenvolvedores estão chegando no mercado agora, eles estão chegando como que eu vou dizer? Com muita coisa na cabeça, com várias oportunidades, né? E às vezes o desenvolvedor chega na organização e ele está querendo mostrar serviço, está querendo aprender coisas e às vezes já pensando na próxima oportunidade que ele vai fazer para ter o ganho financeiro, na oportunidade. Então, trazer esses desenvolvedores e essas pessoas para o foco, para o dia a dia, do resultado, da entrega, cara, é um desafio. É um desafio de criar um propósito, para que essas pessoas deixem de pensar no benefício próprio, de mostrar magias, né? Quanto mais magias eu mostrar no meu dia, mais top eu vou ser, mais conhecimento eu vou ter para a próxima, né? E às vezes você fala assim, cara, talvez eu não precise dessa magia, que nem você citou, pô, um front acessando um banco de dados, cara, é uma magia legal, mas o quanto essa magia é perigosa, o quanto de impacto ela pode trazer numa manutenção de longo prazo. E trazer as pessoas para esse cenário de propósito, de busca por resultado numa organização, é um desafio, né? Porque você tem que tirar as pessoas do propósito individual e trazer ela para um propósito de comunidade, orgânico, um propósito maior. Para mim, acho que essa é a grande dificuldade, né? É o grande desafio. Gosto muito dessa análise. E você, Agnaldo, você tem compartilhado bastante aí sobre arquitetura, abordagens, boas práticas e linkado isso com agilidade. Uhum. Que eu acho que, né, inclusive pela nossa conversa, que está muito dentro da fundação da sua carreira, de fato, todo o contexto de agilidade e tudo mais. Como que você vê, seja as arquiteturas, as boas práticas, algumas abordagens de desenvolvimento, como que elas colaboram? Como que você vê essa ligação, nessa colaboração desses itens com a eficiência do fluxo de trabalho? Ou seja, quando a gente fala de eficiência de fluxo de trabalho, sempre a gente olha para Kanban, Scrum, Extreme Programming, fluxo unificado, WIP, são termos que estão ligados, mas a gente sabe que arquitetura, boa prática, abordagens, stacks, elas também, de alguma forma, elas vão aumentar a nossa eficiência ou impactar na nossa eficiência. E acho que é disso que você tem falado um pouco. Como que você vê isso? Como que você trabalha, inclusive, isso dentro do seu dia a dia? Como adotar, como não adotar, como remover algo dentro dos produtos, dentro dos processos para aumentar a eficiência do fluxo de trabalho? Bom, eu tenho pensado muito que gestão visual, Kanban, vamos falar de Kanban, né? Porque Extreme Program já está no dia a dia do desenvolvedor, mas o Kanban está na gestão, né? Então, eu penso no fractal dessa oportunidade, né? Então, eu posso ter
usar o Kanban, todas, gestão visual, gestão de fluxo, comunicação, todos esses itens eu posso usar no modelo de gestão, ou num modelo acima de gestão, mais de organização, mas também posso usar todos esses benefícios no desenvolvimento de software, porque no desenvolvimento de software, hoje, ainda mais no mundo remoto, a gente não tem mais quadros brancos, né, oportunidade de quadros brancos para trocar ideia. Isso, quadros brancos e a barba mostra a idade, né? Mas isso são referências visuais, né? Eu acho que é a oportunidade de estabelecer conversas, de visualizar coisas, porque, de novo, a gente está falando de sincronizar mentes, né? Sincronizar pensamentos. E é muito difícil a gente fazer isso hoje em ambiente de desenvolvimento. Então, quando eu penso em usar essas coisas que você falou, Scrum, Kanban, Extreme Program, eu sempre tento usar nesse sentido de, cara, como eu posso sincronizar para que todo mundo esteja vendo a mesma coisa, todo mundo olhando para o mesmo resultado e a gente evoluir juntos. E não no sentido de usar by the book. Eu sei que existe a maturidade, né? E talvez eu possa até estar falando para as pessoas pularem etapas. Não façam isso, né? By the book é importante, vá na sua fase. Mas existem situações onde você tem que ir adaptando esses caras para você construir o seu modelo de entrega de resultado eficiente, né, cara? E isso você consegue fazer só com o time, só com pessoas boas trabalhando junto, desmistificando esse tipo de coisa. Então daí a gente começa a linkar tudo, né? Eu preciso de desenvolvedores responsáveis, eu preciso de pessoas que entendam de várias áreas de conhecimento, preciso de pessoas conectadas com o propósito, e a gente junto buscar melhorar o fluxo. E aí pode ser usando práticas XP, práticas Scrum, práticas Kanban. Mas hoje o que eu procuro colocar lá nos meus posts? Justamente isso. Cara, você pode usar essas coisas no seu dia a dia, mesmo que o seu dia a dia seja escrever código. Você não está fazendo gestão de nada. Mas use essas ferramentas para você ter uma melhor visualização, mais feedback mais rápido. Garantir de que você está entregando algo de qualidade, né? E que você, na hora que for compartilhar isso com as pessoas visualmente consigam entender, né, o que você está falando. Porque a comunicação também é outro grande problema. Quanto mais gente junto, mais problemas de comunicação. Então, essas oportunidades de uso dessas metodologias é para resolver esse tipo de problema, não pela metodologia em si, né? Ela tem que ter uma função muito clara. Eu acho que é isso que eu tento nos meus times tirar. É um desafio, exige paciência, porque as pessoas estão instaladas lá como, cara, o Kanban é a melhor coisa de todos os tempos, o Scrum é a melhor coisa de todos os tempos, o programa é a melhor coisa de todos os tempos. Beleza, são coisas boas, mas ela só se prova a melhor coisa de todos os tempos quando entrega um resultado e o cliente fica feliz, a empresa ganha dinheiro e eu durmo bem à noite. Não preciso acordar para dar manutenção em nada. Boa, boa. E você vem citando, assim, eu acho que bem bacana que você traz o olhar para o resultado, o quanto a gente precisa pensar em melhor eficiência, em melhor eficácia, olhar para... Mas, ao mesmo tempo, você vem trazendo elementos que alguns podem conhecer, alguns contextos que eu já li sobre, mas nunca trabalhei profundamente sobre isso, como arquitetura, né? Onion Architecture, Ports and Adapters, DDD, eu acho que é o último item que você posta. Na hora que a gente tá gravando, né? Com certeza quando isso sair, você já vai ter postado no ritmo que você tá, não. Com certeza a gente vai ter outros textos até lá, para quem for procurar você. Eu fiquei curioso ali no último texto do DDD, né, de Drum Drive Design, como que... E ali você linka ele com Kanban. Como adotar alguns princípios de DDD no Kanban. Como que você vê essa interface, essa adoção, como que ela pode se encaixar ali voltando para o que você sempre tem focado aqui, inclusive na nossa conversa, que é como que isso impacta de fato nos resultados? Como a adoção desses princípios dentro de um board Kanban pode ajudar? Então, aí eu penso assim, primeiro não seria o board Kanban
da gestão de fluxo, seria um board Kanban da gestão de arquitetura, né? Boa. E aí, nesse board Kanban de gestão de arquitetura, eu vou ter lá os contextos, os domínios, a linguagem que é compartilhada, entendeu? Eu vou de maneira ver isso. Hoje no mundo remoto é um pouco mais difícil, mas quem está no mundo físico pode ter um quadro e estar lá imerso nessa situação. Imagine o quão mais fácil é para as pessoas imersas tendo um quadro, vendo a sua estrutura de domínio, sua estrutura de contexto, a sua estrutura de linguagem e poder falar, cara, eu não vejo isso aqui no meu código. Meu código não reflete isso. Ou quando um stakeholder fala, cara, a gente precisa implementar determinada coisa e ele explica do jeito dele. Pô, e aí você olha aquele jeito que foi explicado e você fala, cara, mas eu não tenho isso na minha estrutura, eu não tenho isso na minha estrutura de linguagem, eu tenho um problema de comunicação, porque ele fala X, eu entendo B, e o outro time entende C. Então, como é que eu posso unificar? Então, a gente começa a perceber uma série de coisas que estão no mundo, mas não estão, como que eu vou dizer, tangíveis, né? Tá tudo na cabeça das pessoas. E a oportunidade de kanbanizar isso, visualizar isso, é para a gente ter um lugar onde padronize as mentes, né? E a gente consiga se organizar e dali surgir ideias de conversa, comunicação, melhoria. Massa. E dentro desse Kanban de arquitetura, assim como o DDD, você acredita que é um board de visualização para o time de engenharia, ou como o DDD mesmo diz, é para time de especialista de negócio, designers, para todo mundo ali? Eu entendo que é para todo mundo, né? Porque o que a gente tem tentado fazer, a gente ainda não está... Às vezes ali no blog eu posto ideias, né? Coisas que eu gostaria de fazer. Então, nem tudo que está ali está implementado, mas é algo que a gente está pensando em fazer e já tem algumas coisas que a gente já pratica, né? Como pequenos boards, ADRs. Então, a gente vai, assim, no nível de maturidade. Então, ó, até a KMM, né? Então, como é que eu adapto o KMM lá para gestão de fluxo para arquitetura? Pô, a gente está num nível de arquitetura que a gente está fazendo ADR, ou seja, a gente está no nível 1 lá. Pô, para ter um quadro desse, para ter essa estrutura, pô, eu preciso evoluir na minha maturidade para ter esse tipo de conversa. Pô, se eu tivesse no mundo real, seria mais fácil, poderia um quadro na parede e tal, mas eu estou no mundo remoto. Como que eu faço isso no mundo remoto e que isso seja visível, participe do dia a dia das pessoas? Então, tem uma série de coisas que a gente vai trabalhando e vai linkando e vai trazendo que no final do dia gera essas coisas, gera conversa com o time. E aí a gente vai construindo junto. Então, eu vejo isso no sentido de você ter um problema para resolver, você pensar em soluções para resolver e ter repertório, né? Só que nem sempre você vai poder usar todo o seu repertório, porque senão fica magia demais, né? Então, saber isso, cara, é a questão das 10.000 horas lá, né? Eu acho que hoje está muito acelerado, a galera chega muito acelerado no trabalho, quer colocar... Esses dias eu falei de microserviço ali, né? Microserviço com Kanban. Sim. Eu vejo muito isso. Pô, a galera quer colocar microserviço a todo e qualquer custo. Por quê? Eu entendo. É uma bad boa para um desenvolvedor saber que manja de microserviço. Mas, às vezes, aquela adição de complexidade não é interessante para o negócio, não é interessante para a escala daquele serviço ou para a maturidade daquela organização. E a gente tem que ter esse pensamento. Então, é aquele negócio, né? Tirar o propósito individual e colocar o propósito no coletivo na busca de resultado. E isso tem em todas as áreas. O produto também tem isso. O produto quer colocar coisa no ar o tempo todo, né? Mas, pô, é realmente o propósito? Será que não vale a pena segurar, entender custo do atraso, entender quanto que aquele cara vai dar de resultado, né? O desenvolvedor também entender disso e fazer as perguntas, não brigas, né? Mas fazer as perguntas certas na hora de um reabastecimento. Pô, isso daqui realmente é interessante para a gente fazer agora? É o momento? Vai entregar o resultado que a gente está esperando? Aí você tem um time que se cobra para atingir o resultado, né? E não um time que está buscando individualmente melhorias individuais. Time de arquitetura quer a melhor arquitetura. Time de produto quer a melhor feature. Time de comercial quer vender o mais rápido possível. Não, a gente tem que olhar na mesma vibe, mesmo propósito, mesmo foco. E isso é difícil de construir.
né? Então, eu É, gosto isso é muito desafiador, né? e a gente tem que entender aonde a gente está. Pô, eu gosto muito de uma palestra do Kent Beck, você falou nele, que ele fala dos 3 X, né? Do explorar, do expandir e do extrair, né? E ele fala, cara, são perfis de pessoas, podem ser perfis de pessoas diferentes para cada um desses níveis. Então, o explorar, pô, eu estou procurando uma coisa para dar dinheiro. Eu não sei, eu tenho que procurar isso o mais rápido possível, porque se eu não encontrar isso, o meu dinheiro vai acabar, eu vou falir e acabou. Então eu preciso fazer rápido. Mas aí eu vou pro, pô, encontrei. Pô, eu vou pro expandir. Então eu encontrei o cara que dá dinheiro, pô, eu preciso acelerar isso. Nem sempre a mesma pessoa que trabalhou no explorar é a pessoa que tem que trabalhar no expandir, porque são personalidades diferentes. E, pô, e muito menos a pessoa lá no extrair, porque ó, lá no extrair, pô, uma chamada de kernel pode ser a diferença entre aguentar a escalabilidade ou não. Então, cara, são mentalidades e pensamentos completamente diferentes. Pô, eu gosto muito dessa palestra, porque traz isso, né? Porque às vezes a gente está querendo extrair, tô colocando 2 termos iguais, né? A gente está querendo tirar performance de um perfil num outro contexto. Pô, eu tenho um cara que é muito bom no perfil explorar. Pô, mas eu tô querendo tirar a performance dele lá no extrair. Pô, o cara não é a vibe dele. Ele não vai querer ficar 2 horas, 3 dias, um mês, analisando, para ir lá e trocar um if, né? Que isso vai melhorar muito a escala. Então, tem isso também, né? De a gente encontrar Sim, as pessoas certas e no perfil certo. E esse também é um desafio para as empresas, porque uma startup está procurando no explorar. De repente ela encontrou, pô, foi para expandir, mas ela não tem capacidade financeira para, pô, agora eu vou contratar pessoas para expandir, ou vou contratar pessoas para extrair. Às vezes é as mesmas pessoas ali que estão fazendo. E sim. aí gera uma pressão na gestão, no tech manager de conduzir isso tudo e orquestrar tudo isso. É difícil, não é fácil não. Extremamente. E você fala um pouquinho da ClickBuzz aí, como vocês têm tentado equilibrar, né? Tem um pouco da bad que você cita aí do Aham, desenvolvedor, ele quer colocar, ele quer falar assim, nossa, eu tive experiência sólida com microserviços, mas a demanda não requer isso, né? aham, De que forma né, como a cultura mesmo da ClickBuzz, ela promove essa inovação, seja na adoção de arquiteturas específicas, boas práticas, e até mesmo gente, o melhor é seguirmos com o que a gente tem feito, com a uhum, arquitetura que a gente fez. É claro que, imaginando sua resposta aqui, você vai falar de resultado. Eu acho que a gente tem que focar o quanto mais próximo a gente consegue validar uma hipótese, mas como que essa cultura ela recebe, né, todos esses desejos individuais, mas também os do grupo também, que existem, uhum. pensando nessa inovação e adoção de arquiteturas. Aqui chega aquele balanço entre a democracia e a ditadura, né? Por, porque a gente quer pessoas autônomas, tudo, mas a gente precisa ter uma visão de arquitetura, para onde a gente vai. E uma visão clara de onde está a nossa maturidade. E às vezes você tem que dizer, cara, pessoal, a gente está num momento aqui de conviver com o nosso monolito modular. Vamos fazer o nosso monolito modular top, galera. Vamos fazer não ter dependências, que nem você falou do Onion Architecture ali. Cara, mas antes de Onion Architecture ou Porting Adapters, vamos entender falando em desenvolvimento de software, vamos entender de gestão de dependência, vamos entender de fazer uma coisa só, vamos entender de gestão de componentes, como os componentes se conversam. Vamos ter uma definição de quando eu duplico código, quando não duplico código, né? Quando tem uma infraestrutura sólida para eu colocar software em produção, garantir que eu consigo rollbackar rápido. Ou seja, é o chassi, né? Tem lá o chassi da microserviço. Cara, você pode começar a fazer microserviço sem ter as estruturas quebradas, né? Começa montando o chassi no monolito modular, você ter os espaços completamente separáveis, testáveis, não depender de framework, né? Tipo, quando a gente fala de Porting Adapters e Onion Architecture, a gente está falando, cara, não dependa de tecnologia para o seu negócio. E eu acho que isso ainda não está
tão massificada e tão estruturada nos desenvolvedores de hoje. Eu vejo muita gente, cara, aprendendo framework, né? O framework deveria, que nem diz o Uncle Bob, deveria ser o detalhe. Eu deveria construir as minhas regras de negócio com os adaptadores e com os ports, e depois ver, pô, eu vou fazer isso em Quarkus, vou fazer isso em não sei o quê, vou construir o meu, né? Isso são detalhes, embora as empresas digam pra gente que isso é importante, né? Mas, cara, são detalhes. E a gente, por quê? Hoje, falando de Java, talvez Quarkus seja do momento, Spring seja do momento, mas JBoss já foi do momento, JTE já foi do momento, né? Mas o negócio não, o negócio tem que perdurar, o negócio tem que continuar dando dinheiro. E ninguém, e empresa nenhuma vive de refatorar código. A não ser talvez as consultorias, né? Mas ninguém, né? Negócio nenhum, de produto nenhum, ele funciona à base de refatoração. E a partir do momento, acho que você traz luz a o principal ponto de Port Adapters, que é isso, é você não tá o seu negócio dependente de um Rails, de uma versão do Rails, por exemplo, e talvez eu até citei uma boa ferramenta aí, mas de outras um pouco mais instáveis, né? Que podem a qualquer momento, eu tenho muita proximidade com o mundo JS ali, então, por exemplo, eu tenho uma ferramenta que eu gosto demais, que é o Adonis.js, que é um framework inclusive baseado no Rails, como Laravel, mas muito menos maduro. Uhum. Mas assim, a cada nova versão é novas surpresas. Então, você se prender o seu negócio, que seja de uma startup, naquela versão, saiba, você está refém daquela comunidade, daquela empresa, detentora daquele framework, e você simplesmente vai ter que optar a cada nova versão, investir todo um aparato técnico ali, de tempo do seu time, para simplesmente subir de versão, sem entregar valor nenhum para o negócio, ou refatorar para um outro sistema, para um outro framework que também não é o desejado, né? Então, gosto muito dessa lembrança sua quanto ao Port Adapters, da gente de fato ter soluções que elas podem usar, elas podem aprender com os frameworks, mas eles não serem extremamente rígidos e dependentes de soluções que você, a não ser que você vá lá e compre, né, o framework e defina o que ele vai fazer, o que ele vai evoluir nos próximos dias. Que não é o caso da maioria de nós, né? A gente não quer nem ter essa preocupação. Então eu gosto muito dessa lembrança, bem massa, Gnaldo. E um ponto sobre essa capacitação, ainda falando de pessoas, ainda falando de cultura ali, especialmente do seu time, como você vê essa capacitação desse time? Você, essa pessoa que é parte dessa fonte de conhecimento, você tira um tempo para isso com eles, tem treinamentos, ou tem alguma outra abordagem que vocês adotam para essa capacitação do time, não só técnica, mas até de soft skills, dessa análise, desse pensamento maduro, né? Que você tem. Cara, no dia a dia, a gente tenta trazer para os desenvolvedores através de um conjunto de pessoas, especialistas, tech managers, a gente conversando, falando nas oportunidades, mas o que eu vejo pontos mais importantes mesmo é usar, aí a gente volta a falar de agilidade, né? Usar as cadências. Aí vai muito no líder, né? Usar as cadências de forma correta para observar esse tipo de coisa. Por exemplo, eu tenho uma daily. Pô, vou ficar fazendo uma daily lá padrãozinha, que eu fiz ontem, que eu fiz hoje. Cara, isso aí já foi. Na daily é uma oportunidade grande dos líderes observarem, cara, esse cara precisa de um treinamento. Esse cara precisa estar próximo. Não é mais assim, eu vejo assim, vou planejar um processo de treinamento. Cara, o negócio é muito mais dinâmico. Cara, na daily eu tenho que perceber, esse cara não está sabendo fazer isso, está com dificuldade de testar, está construindo coisas que são extremamente acopladas, né? Tem dificuldade de decidir sobre as coisas. Cara, é a oportunidade de intervir e criar ações de melhoria com aquela pessoa. Então, a dependência de uma liderança e um direcionamento técnico, ele é muito importante. E aí vem com esse lance de agilidade. Pô, eu tenho as cadências, eu tenho os momentos com o time, eu tenho as one-on-ones. Então, cara, usar
todos esses momentos para gerar oportunidade de aprendizado. E aí agir. E aí, cara, pode ser das mais diferentes formas, né? Eu posso pagar um treinamento, eu posso pedir para ele conversar com um especialista, conversar com outro desenvolvedor, pedir para alguém parear, né? A gente fala aqui de Stream Program, pô, não vai fazer para sleeping, né? Igual a gente aprendia lá no... Né? Pareia quando há necessidade. Pô, e, cara, uma das boas oportunidades de pareamento é aprendizado. Coloca esse cara que você percebeu que está com dificuldade, conversa com alguém do outro time e traz essa pessoa para parear junto. Cara, vai aprender muito. Então, eu gosto muito desses modelos ágeis, muito mais do que modelos estáticos. Estruturas rígidas de você faz isso, nível 2, nível 3, nível 4. Exato. É por demanda, por necessidade. Às vezes, hoje está se falando muito em usar IA generativa para escrever código. Cara, eu vejo como uma coisa boa, só que, para mim, vai ser algo que vai bater muito na liderança e no direcionamento também. Porque o bom desenvolvedor vai usar a IA para ele ficar melhor ainda. Porque, cara, ele vai usar a IA com parcimônia, ele vai... Pô, isso que veio aqui não é bem assim, não, né? Agora, o desenvolvedor não tão bom, ou o programador de software, que eu gosto de dizer, cara, ele vai usar para entregar trabalho. Então, a liderança vai precisar atuar muito nisso. Porque, cara, 3, 4 iterações do cara pegando código direto que vem do IA pode ser o suficiente para quebrar a sua codebase. Então, a liderança vai ser muito necessária aí para... Eu acho que a liderança é necessária para direcionamento técnico e conhecimento, né? Quanto vai ser para a adoção de IA e no dia a dia aí. Que massa, massa. Eu gosto muito de entender essas... Nós somos pessoas, e acho que é um dos valores da Impulso, quando a gente fala de humanidade, é que nós somos pessoas, são seres individuais e singulares. Então a gente tem demandas diferentes. A gente tem tempos de evolução diferentes, déficits ou débitos técnicos diferentes. E utilizar essas cadências, as Kanban meetings, as dailies do Scrum, one-on-ones, inclusive as reuniões, as cadências de reabastecimento, retrospectiva, para que a gente vá pensando, vá identificando como líderes ali débitos técnicos ou alguns itens que as pessoas precisam melhorar, que seja na comunicação, né? Faz muito sentido para que a gente entenda que há jornadas diferentes dentro dos nossos times e que a gente precisa suprir pensando na carreira da pessoa e principalmente no produto, no foco no resultado, para que ele acelere, a gente tenha mais eficiência no fluxo. Então, gosto mais. E assim, eu sempre termino, Agnaldo, pensando um pouquinho de conteúdos que você indica. Eu vou encontrar o link dessa palestra do Kent Beck aí. Vou deixar aqui na descrição do nosso episódio, seja onde você estiver nos assistindo aí. Tem mais algum conteúdo que você fala assim, algum livro, um artigo, um podcast, uma outra palestra que você fala, eu recomendo essa aqui, eu sempre volto nela, ou eu quero assistir ela novamente, que você curta? Eu acho que tem dois treinamentos que eu acho que tem lá no Software Zen que eu gosto bastante e recomendo. Isso. Massa. Software Zen, você falou, eu sou fã demais do Alisson. Cara, tem um curso de, acho que é Master alguma coisa, que é do Klaus. E tem um conteúdo, assim, que é absurdo, cara, para desenvolvedor de software, assim, que ele fala algumas coisas que eu puxei aqui, mas lá o Klaus entra no detalhe, assim, pô, e você tem a oportunidade também de falar com ele, né? E tem um momento lá que ele fala de um livro que é de quadrinhos, que ele fala de como você alcançar a masterizar em algo, né? Pô, é incrível esse conteúdo, né? E recomendo muito ali. Depois eu até passo para você o link do livro que tem lá, quem quiser comprar e ler, mas você ouvindo do Klaus, eu acho que vai fazer muito mais sentido, você vai absorver melhor. E o outro curso é com o próprio Alisson, que é o... Como é que é? Wise Manager. O nome tá Wise Manager, mas talvez eu ache ruim. Acho que são para pessoas que querem se responsabilizar de algo e às vezes se responsabilizar por algo passa pelo sofrimento, né?
o sofrimento de você assumir responsabilidade, né? O sofrimento de você melhorar com aquilo. Ele fala um pouco de ultra-learning também, de você se colocar nas posições de aprendizado e pagar o preço. Então, por mais que o do Klaus é muito técnico, sim, mas o do Alisson ali é mais de gestão, mas eu acho assim, cara, todo desenvolvedor tem que manjar de gestão. Se a gente pegar, como é que é? Tem aquele Architect Elevator, né? É um livro que também recomendo. O Architect Elevator, assim, para os desenvolvedores, cara, você tem que ter seu pitch de arquitetura na ponta da língua. Você tem que convencer. E você não pode entregar um Big Bang, você tem que entregar um projeto. Né? Quem vende Big Bang, hoje em dia não dá, tem que entregar a evolução. Que é o que a gente fala de Kanban, né? Pô, você vai evoluindo de maturidade. Né? Você não pode querer que em nada, tanto em agilidade, arquitetura, tudo, você não pode exigir que uma pessoa de uma maturidade baixa queira jogar um jogo de maturidade alta. Não vai rolar, não vai dar certo. Então você precisa também ter um processo de liderança e gestão para você fazer essa evolução. Por isso que eu gosto muito do Kanban, porque ele trata desse processo evolutivo, não só para gestão de fluxo, gestão de projeto. Cara, serve para tudo, né? Lógico, você adaptando, serve para muitas coisas. Massa. Assim, fantástico. Eu acho que as referências. Eu sou, como eu disse, eu sou fã do Alisson. Eu fiz o Software Zen, o curso, o treinamento principal, né, da plataforma, o primeiro. E como eu não sei como está hoje, toda a plataforma dela deu uma mudada ali, no modelo de negócio ali. Mas eu lembro que uma vez que você comprou, você tinha acesso vitalício a todas as outras turmas. Eu fiz pelo menos 3 vezes ou 4, porque eu pego uma turma do meu time, bora lá fazer. E eu faço junto com eles. Aí depois eu pego uma outra turma, vamos lá fazer. Então, uma vez por ano, praticamente, eu fiz aí de 2020 a 2019 a 2023. Mas, além desse, eu vou recomendar, assim, e eu já peguei alguns links ali, vou compartilhar, né? The Way to Software Mastery, que é o do Klaus, The Rise Manager, que é esse que você citou, e a gente tem um treinamento, inclusive, da Impulso lá, a gente é tão fã e curte tanto o trabalho do Alisson, que é o Liderança de Alto Impacto, que é com o Mira e com a Kari, também fiz, então não é só porque é da Impulso, não. É um treinamento fantástico, que eu acho que casa muito com o que você está falando. Todo mundo é líder que seja da sua carreira. Então a gente está falando de comunicação, nós estamos falando de o que o The Rise Manager fala, né? Todo esse aparato técnico, que também é técnico, é de comunicação, é de negociação, é de gerenciamento, que se você se limitar a trabalhar no seu ambiente, dentro do seu setup, já tem muito valor. Agora a gente está cada vez mais sendo desafiado a liderar, que seja pequenas iniciativas, ações, né? Isso ainda ganha mais força, ainda ganha mais destaque dentro da nossa carreira. Então, não foi combinado, eu não sabia mesmo que você ia indicar nada do Software Zen, mas que massa, curto demais. Pô, e eu acho que além dos 3x ali do Cashback, para quem tem facilidade com o inglês, acho que tem os do Uncle Bob também, né? Vamos falar de Solid, fala de... Cara, lá tem um material assim que arquitetura, essas coisas, é muito bom. Eu acho que quem tem o inglês afiado aí, vale a pena dar uma passada lá, porque o tiozinho fala coisas interessantes. Boa, sem dúvida nenhuma. Aguinaldo, eu tenho 2 perguntas. A primeira, olhando o seu boné, e aí quem é melhor, Aaron Rodgers ou Patrick Mahomes? Aí eu vou quebrar a sua expectativa, porque, cara, eu só compro o boné se eu acho ele bonito. Eu nem conheço de nada. Sério? Putz, que coisa! Eu sou, cara, um cara assim, pra esporte, eu sou um cara totalmente negativo. Eu só compro assim, é bonito, eu compro. Meu, que coisa. Eu pensei que você me surpreender. E você me surpreendeu, então. Eu surpreendi, negativamente. Não, negativamente não. Eu tenho o meu time aqui de tecnologia, de comunidade aqui, que a gente tá sempre junto, e eu sou fascinado por esporte, qualquer esporte. Ontem eu estava assistindo, por exemplo, a Superliga Feminina,
de vôlei, e aí ontem de ontem tênis e tudo, eu gosto demais, Aham. mas quase ninguém do meu time curte. Aí, ó. Então, assim, eles odeiam praticamente esporte, e aí então eu fico encontrando elementos para eu tentar falar. E Eu vi o você, boné do Green você Bay viu, Packers e você falou, agora vai. agora vai, e não Aí, foi. e Talvez não é um foi. sinal aí. É isso aí. É, como que as pessoas não, te encontram nas redes sociais? Onde que você tem postado nas redes aí? Cara, na verdade eu estou aprendendo a fazer isso, né? Eu participei de uma mentoria aí com o Bruno Souza, ele tem uma mentoria muito boa para desenvolvedores e coisas, e ele fala que, cara, você tem que postar, você tem que ser visto, né? Você tem que ajudar as outras pessoas, e tal. E aí eu estou aprendendo a fazer, estou usando essa ideia do Ultra Learner, me colocando na posição. Então hoje eu estou postando muito no LinkedIn e eu também não coloco posts grandes, não, eu coloco ideias ali, né? E aí eu acho que é uma das coisas que eu estou me identificando mais, porque eu sempre fui travado de fazer, eu sempre começava a fazer, e aí eu falava, não, cara, o meu post tem que ser perfeito, eu tenho que pegar tudo, e ficava lá e nunca fazia nada. E eu acho que tem sido libertador para mim postar ideias, e talvez compartilhar as ideias já sirva para ajudar as pessoas, ou mesmo eu colocar a minha marca no mundo, mesmo que ela não seja tão boa assim. Mas eu estou no LinkedIn, eu coloco no Twitter e tenho colocado também no Instagram. E aí eu tenho um aplicativozinho que faz essa gestão, então eu vou, crio tudo, coloco nesse aplicativozinho e ele vai gerindo isso. Então, final de março eu vou ter que trabalhar de novo em criar mais conteúdo, mas por enquanto, deixa o robozinho trabalhando lá. Bacana, bacana. Não, fantástico. Vou deixar os links também para as redes do Agnaldo aqui. Se você está nos ouvindo aí, você pode simplesmente clicar em segui-lo, conectá-lo. Ele é um cara sempre muito aberto, né, pra gente conversar. Então, e só vou discordar de um negócio. Você falou assim: a minha marca não é tão boa assim. É sim, os conteúdos estão muito bacanas. Esse é o meu sentimento como leitor, viu, Agnaldo? Eles não são grandes, mas eles têm conteúdo relevantes ali que vão ser pontos de partida de discussões internas entre os times ou de pesquisas, então tá bem bacana. E a cadência também tá excelente, tem toda semana ali É, bastante conteúdo. o robozinho ajuda, né? Ele ajuda a manter a consistência. Esse que é o Ex grande desafio, tal da exa consistência. exatamente, exatamente. Eu tô desde março do ano passado criando conteúdos, uma newsletter que sai todas as quartas, mas conteúdo que sai segunda, quarta e sexta. É um mega desafio isso, consistência. A gente tem conteúdo todos os dias, toda daily, toda cadência ali, a gente, opa, isso aqui eu posso passar para alguém, posso compartilhar. Mas conseguir trazer essa ideia para dentro de um conteúdo minimamente estruturado que entregue valor é um mega desafio por muito tempo. Né? Tem gente fazendo isso há anos, então é um grande desafio. E deixando só um convite para quem está nos ouvindo também, que você cita essa consultoria, que a gente precisa ser visto, eu acredito muito nisso, e vou só um ponto a mais. A gente tem uma comunidade de 140 mil profissionais aqui, e eu acredito muito em comunidades por causa disso. Você está conectado a comunidades da sua stack, da sua arquitetura, do seu ambiente de desenvolvimento, da sua região, não sei. Tudo isso é networking, relações que você vai não só sendo visto, mas também aprendendo, tendo trocas, ajudando a comunidade geral, nacional. Né? Então, eu gosto muito desse envolvimento de comunidades, por isso que trabalhamos muito aqui para que a gente cresça, e não só em número, mas em engajamento das comunidades, para que as pessoas enxerguem esse valor. Muitas vezes a gente faz esse movimento quando a gente sofreu um layoff, quando a gente sofre uma demissão, quando a gente está insatisfeito com a nossa posição, com o nosso trabalho. Mas se a gente fizer, né, esse trabalho com essa consistência que você mesmo disse, as portas elas tendem a abrir, mesmo quando você não está precisando delas. E aí você fala, não, obrigado, eu tô feliz aqui. Né? Então, o networking, ser visto, comunidade, acho que é uma tríade aí que, como carreira, a gente pode falar, e talvez seja até um episódio de um próximo podcast nosso, Agnaldo. Pô, seria incrível. Pô, eu ia comentar, mas, cara, se você for trazer um cara assim, poderia trazer até o Bruno, cara, porque ele fala tanto de open source, comunidade, palestra, ser ativo, escrever. Eu ainda estou devendo muito ainda para ele, porque do treinamento que ele me deu, estou fazendo um pouco,
Mas, cara, é incrível como ele ajuda e tem ajudado muito carreiras assim, de desenvolvedores, né? É muito bom. Ele fala, primeiro, de foco, né? Ele fala de consistência e de você estar presente, mostrando para o mundo assim, o que você quer. E outra coisa importante que ele fala é que a maioria dos melhores empregos, os melhores, é indicação, né? Então, tem a indicação, tem a conversa interna ali dentro da empresa, depois o que não foi preenchido com isso é o que vai para fora. Então, recomendo a todo mundo fazer, não façam como eu, fique tanto tempo preso a bloqueios mentais, o que vão falar de mim, o que vão achar, meu código não vai ser tão bom, mas, cara, divulgue seu trabalho, né, apareça, que as oportunidades vão ir. Se você não conseguir oportunidade, pelo menos você vai estar aprendendo e vai ser um desenvolvedor, um comunicador melhor. Mas, perfeito. Vou procurar o Bruno, sim, sem dúvida nenhuma. Agnaldo, eu quero finalizar te agradecendo por esse papo, por você ter aceito o convite, por você ter partilhado sua experiência. Foi uma conversa bem bacana. Tenho certeza que quem nos ouviu até aqui curtiu muito. E que desejo vida longa na sua carreira, para a ClickBuzz, inclusive, que cada vez a gente tenha essas oportunidades ricas de troca, tá? Boa, obrigado. Eu agradeço muito o convite. É uma oportunidade de estar aqui, de conversar com você, aprender também. E a Impulso tem sido muito importante para a gente lá na ClickBuzz, né? Como parceira. Os profissionais que a gente tem são profissionais que estão entregando resultado, né? E a gente tem uma parceria muito boa. Os nossos partners ali que estão com a gente no dia a dia direcionam, incentivam, cobram, né? Então, por uma situação dessa que eu estou aqui falando com vocês, né? E tendo essa oportunidade. Então, é uma parceria muito boa. Gosto muito dessa parceria que a ClickBuzz tem com a Impulso. Para mim, é uma oportunidade grande de aprender com vocês também. Massa, massa. Fico feliz, fico feliz. Muito obrigado por assistir mais um episódio do High Tech Podcast. Deixe seu like, avalie com 5 estrelas e compartilhe para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. É isso, pessoal, e até a próxima edição do High Tech Podcast.